A minha palavra são simples palavras, mas o Evangelho, isso daqui é poder de Deus para a nossa vida, é poder de Deus, Ele muda, Ele restaura, Ele renova, Ele cura. Então que em nome de Jesus, que saiam daqui palavras do Espírito Santo, e que em nome de Jesus, o seu coração, independente de como você chegou, independente de como ele está, talvez até a sua mente, a sua alma, mas que o Espírito Santo fale, que a gente alcance, que o Espírito alcance o teu espírito, que ele testifique no teu espírito, para que você fique marcado e não na alma, que depois a gente esquece e passa. Amém? Vamos fazer uma oração antes. Senhor, obrigado, Pai, porque já louvamos, já oramos, o Senhor já falou conosco, mas em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, da tua porção especial hoje, Pai, para cada um de nós, para que a gente saia daqui fortificados, alimentados, Senhor, baseados na tua palavra, não em eloquência humana, mas o que o Senhor deixou para a gente, Senhor, o que o teu Espírito Santo preparou, Senhor, que a gente abra o nosso coração, a gente deixa com que o Senhor tenha liberdade de parar, trabalhar e andar no meio de nós, Senhor, para que aquilo que for para cada um de nós, para que a nossa porção seja uma pequena pitada, ou seja, muitas coisas, entre, Senhor, e gravem o nosso coração, que a gente saia daqui, Senhor, mudado por dentro, Senhor, transformado, querendo ser melhor, querendo amar mais ao próximo e querendo amar mais ao Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vocês sabem que hoje a gente está começando uma série nova, uma série que chama Reviver. Reviver. Hoje em dia, né, os aparelhos eletrônicos, muitas vezes a gente começa a mexer no celular, ou no computador, ou em vários outros eletrônicos, e a gente não consegue arrumar, não vai, mexe daqui, mexe dali, o programa não funciona, aí fala assim, olha, vamos restartar, vamos começar de novo para ver se dá certo. E inacreditavelmente, muitas vezes isso dá certo. E teve uma vez, isso a NASA, hein? Que somos nós aqui num celular ou num computador perto da NASA, eles mandaram, isso é fato, eles mandaram um robô para Marte, e o robô chegou lá, pousou, ele não funcionava, e aí restartaram ele voltou a funcionar. Então essa reviver, ele tem esse sentido. Dizem, né, que o nosso ano de verdade começa depois desse último feriado que nós tivemos. Então a gente já deu feliz ano novo para todo mundo, e quem sabe hoje vai ser um dia de feliz vida nova, né? Quem sabe hoje vai ser um dia que Deus vai trazer alguma coisa que vai fazer a diferença de uma forma profunda e marcante nas nossas vidas, né? Então, com base nisso, nessa série, eu quero conversar com você sobre a medida certa. Qual é a medida certa de vida para a gente, né? Qual é a medida certa? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma comida, você tem a medida certa de sal, né? Se você põe muito sal, é perigoso até matar. Eu lembro uma vez que eu estava na casa da minha sogra, fui fazer um churrasco, não tinha sal grosso, eu temperei a carne com sal fino para ela preparar no hospital. Glória a Deus, ela está aqui. E sogra é mais suspeita ainda, né? Mas amém, né? E o sal de menos falta, né? Então na nossa vida, às vezes a gente chega no céu, Deus olha pra gente e fala, porque quando a comida está boa, dá aquela água na boca, né? Aí Deus fala, como é que foi sua vida? Você teve aquele desejo, aquela água na boca? A gente fala, tava com pouco sal, foi meia mais ou menos, estava com muito sal, né? Passei mal, pressão alta. Não, qual é a medida certa, né? O fermento também, né? Estava conversando com a Tamara, a gente tem duas nutricionistas em casa, né? Ali, a Tamara, a Isa, agora fazendo faculdade. O fermento, né? O fermento ele serve para fazer crescer o bolo, enfim. E imagina se a gente chegar no céu, qual a dose certa de fermento que a gente tinha que pôr na nossa vida, a medida certa, e Deus fala, nossa, você era para ter uma vida linda, com crescimento, e a gente colocou só um pouquinho de fermento, aí foi aquela vidinha mais ou menos. Não, qual é a medida certa, né? E isso tem muito a ver, hoje em especial, e o momento que nós vivemos, um passado, presente e futuro. Porque essa medida do quanto o passado nos influencia, de quanto o presente nos influencia e de quanto o futuro nos influencia,
profecia, ela vai estar intimamente ligada da maneira como a gente vai viver. Daqui a pouco nós vamos ler um texto, né, sobre a palavra, vamos de uma forma didática entender isso, e como Jesus trabalha isso. Mas tem um filósofo que ele fala assim: o passado, ele, como se fosse um retrovisor, ele serve de orientação, de referência, né? Porque o passado ele aconteceu, a gente aprende, no passado, quando a gente olha para trás, nós temos que pegar as experiências boas e continuarmos como referência, como orientação, e aquelas que não foram boas a gente tem que esquecer. O que acontece? Muitas vezes nós pegamos esse retrovisor e colocamos ele como para-brisa, e a gente vive, ao invés de olhar para frente, só olhando para o passado, uma medida exagerada de passado na nossa vida, né? E o passado, na verdade, para Jesus, aquilo que é passado, que a gente muitas vezes viveu e teve dificuldades, Jesus ele apaga, né? Não é que ele traz amnésia nem nada, mas ele trabalha isso no nosso coração, a gente vai entender isso com base na palavra, né? O presente, nós estamos com a direção nas mãos, mas a direção, acima de tudo, ela tem que vir através do Espírito Santo de Deus, para que aí sim ele nos direcione no caminho que ele quer. Porque o caminho que Deus quer, o caminho que Jesus tem, que o Espírito Santo vai nos guiar, ele sempre vai ser melhor do que nós imaginamos ou pensamos. Isaías fala isso, Jeremias fala isso. Então este caminho, através do direcionamento de Deus, sempre vai ser melhor. O desafio é nós descansarmos e darmos a direção para que Deus nos leve. Assim foi quando o povo saiu do Egito, colocou eles para a terra prometida, né? Por algumas razões demoraram mais, mas se a gente põe nas mãos de Deus, isso faz a diferença. E é isso que a gente vai entender. Nós vamos ler, para entender isso, João capítulo 4, de 7 a 19. João capítulo 4, de 7 a 19. Enquanto vocês vão abrindo, ou o João vai colocando aqui, é a passagem da Samaritana. Alguns devem conhecer. Quem conhece a passagem da Samaritana aí? Levanta a mão, pessoal. Uma boa parte, né? Legal. E o que esse texto pode ensinar para a gente a respeito de uma vida na medida certa? Como essa mulher vivia, o que aconteceu, como ela passou a viver. Então, João, capítulo 4, de 7 a 19. Só vou dar uma prévia. Nos versículos anteriores, Jesus está indo da Judéia para a Galiléia. Ele está saindo, como sempre, porque havia a perseguição dele pelos religiosos. Então ele está indo da Judéia para a Galiléia. Este caminho da Judéia para a Galiléia, ele tinha mais ou menos 120 quilômetros. E a palavra do Senhor vai falar ali que era necessário que ele passasse por Samaria. Existiam outros caminhos da Judéia para a Galiléia que ele não passaria. Eram mais longos, mas por Samaria era mais curto. Mas a palavra fala, era necessário. E quando eu li essa palavra, e foi interessante porque depois houveram outras confirmações, Deus trouxe o seguinte no nosso coração: era necessário que cada um de nós que estamos aqui, estivéssemos aqui hoje, para entender o que Deus quer falar. Então era necessário que Jesus passasse por ali. Então, nesse caminho de 120 quilômetros, ele estava mais ou menos ali na metade do caminho, né? Entre a Judéia e a Galiléia, Samaria metade mais ou menos do caminho. Então deve ter passado ali talvez um dia e meio, 2 dias. Era uma boa caminhada. E Jesus era 100% Deus, 100% humano. O texto vai dizer que ele estava cansado e ele sentou ali perto de um poço de água para descansar. Então é a partir daí que a gente vai ler, a partir do versículo 7. Eu vou ler aqui e você vai acompanhando, por favor, tá bom? Para a nossa mente racional ir registrando. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco da água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Uma mulher samaritana, repete comigo, mulher samaritana. Depois nós vamos ver. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e
quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, vamos ler isso daqui junto, 13. Jesus respondeu, vamos lá, todo mundo: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele, continua, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Amém? Amém. A gente começa ali no versículo 7, vendo uma das maneiras tradicionais que Jesus tinha como uma forma de abordar as pessoas. Isso também serve de lição para a gente. Primeira coisa que ele vai buscar ali, ele poderia ter ido com os discípulos, ele poderia ter pedido para os discípulos trazerem água, ele poderia, a mulher estava vindo para retirar água, provavelmente existiam outras formas dele buscar água, mas ele queria ter ali um encontro com a mulher. Ele estava sozinho, ele e esta mulher, é o que o texto fala. E ele queria ter um relacionamento, então uma relação, né? Assim como funciona com cada um de nós. Jesus, ele busca ter um relacionamento, uma relação com cada um de nós. Mas para isso nós temos que estar disponíveis, temos que estar abertos para esse relacionamento, né? Então Jesus ali naquele momento buscava entre ele e ela algo que ele precisava dizer. Então eu fico pensando aqui, convido você a pensar junto. Jesus está aqui esta manhã, o Espírito Santo dele está aqui, e certamente ele sempre está de braços abertos para a gente. A gente às vezes fica bravo, às vezes a gente faz manha, é assim, mas ele está sempre de braços abertos para nos consolar, nos corrigir, nos direcionar. Então essa manhã vem de encontro ao que nós buscamos. Nós estamos aqui para ter um relacionamento, uma relação, e Jesus está aqui. E essa mulher, no versículo 9, como é a primeira reação dela a Jesus? Na verdade ela nem nega, ela responde o pedido dele, um favor que ele pede, ela responde com uma pergunta, e ela fala assim: você sendo um judeu e homem, falando com uma mulher samaritana? Essa frase, e nós vamos entender porquê, vai começar a mostrar que assim como nós, essa mulher tinha feridas, ela tinha machucado, mas ela estava ferida de uma maneira que ela reagiu de uma forma defensiva. E às vezes a vida nos machuca tanto, que às vezes alguém vem falar com a gente e a gente é agressivo. Às vezes nós estamos machucados e um conselho e até um abraço às vezes faz com que a gente reaja de uma maneira inadequada. E às vezes Jesus vai falar com a gente, e a gente, por achar, cadê Jesus, que não vê a minha dificuldade, não vê minha luta, não vê a separação que está acontecendo aqui em casa, não vê meus filhos que não estão indo para a igreja, não vê meu marido que não arruma emprego, não vê a injustiça que cometeram comigo no trabalho, na igreja, enfim. E às vezes, muitas vezes, a gente machucado, a gente não fala, mas percebe-se feridas invisíveis, feridas que estão ali, mas que com atenção a gente consegue ver. Então essa mulher, ela tinha feridas do passado dela, feridas por ela, como mulher, ela era alguém naquela época socialmente considerada inferior, né? Essa mulher, ela tinha feridas por ser samaritana, né? Então esse passado dela, quando a gente está falando na medida certa, esse passado dela
influenciava de uma maneira tão grande, que pelo fato dela ser samaritana, pelo fato dela ser mulher, o sofrimento que ela tinha, fazia com que ela agisse de uma maneira defensiva. E ela fala para Jesus: como é que você vem falar comigo? E o samaritano para o judeu naquela época, ele era, eu li um texto que fala que como se fosse o combustível para o fogo do inferno. Por quê? O judeu e o samaritano, eles tinham uma discussão muito séria, muito pesada, porque no fim do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos: reino do norte com 10 tribos e reino do sul com 2 tribos. Samaria era do reino do norte. O reino, em grande resumo, o reino do norte muitas vezes foi invadido, foi saqueado. Então no reino do norte você tinha pessoas que vinham de fora, estrangeiros. Esses estrangeiros se misturaram, casaram, tiveram filhos. Então esse povo de Israel que vivia no reino do norte, ele teve influência cultural de uma forma diferente. Então essa mulher, ela tinha dificuldades culturais em relação ao povo judeu. Ela tinha dificuldade religiosas, porque eles começaram a adorar outros deuses. Então o povo judeu, o povo samaritano, era realmente um povo que não tinha relacionamento. Era quase que impossível eles estarem juntos. E aí Jesus vai falar com ela, um judeu, falando com uma mulher samaritana. Então ele já está falando mais ou menos o seguinte: eu não me importo do seu passado, não me importa o que aconteceu, o que eu quero falar com você é de hoje em diante. Então o relacionamento, essa relação que Deus quer, muitas vezes esquecendo algo que passou, para que novas coisas venham pela frente. Como diz em 1 Coríntios, as coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. E a própria Bíblia comprova e se responde tudo que a gente vai falando e estudando. Então, em primeiro lugar, Jesus queria ter uma relação, um relacionamento, mas ela defensivamente não se dispôs. Qual foi a reação de Jesus? Vamos ver aqui no versículo 10, que Jesus respondeu. Jesus respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então, Jesus didaticamente, ele tenta ter uma relação, um relacionamento, uma conversa. A mulher, ela não está disposta. Então ele vem falar: eu tenho uma solução para você. E assim como ele fala para ela, ele fala para a gente. Seja na época que nós estamos sendo evangelizados e não conhecemos Jesus, como era o caso dessa mulher nesse momento, ou no nosso dia a dia, Jesus, ele quer um relacionamento e ele vai ter uma solução. A grande questão é que essa solução sempre vai passar pelo espiritual. Ela sempre vai passar pelo espiritual antes de surtir efeitos concretos na nossa vida física. Nós só vamos ter relacionamento espiritual efetivo com Deus quando nós, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, buscarmos essa religação. Então essa solução, ele vai falar para ela: se conhecesse o dom de Deus. Qual é o maior dom de Deus? Dom, ele significa presente, né? Então na Bíblia nós temos muitos dons. Dom de profecia, dom de mestre, dom de pastor, dom de ensino, falar em línguas, sabedoria, enfim, vários. Mas qual é? Ele fala aqui, o dom de Deus. E qual é o maior dom de Deus? O maior presente de Deus. Que dom significa presente. A tradução de inglês é gift, é presente. O que ele está falando? Ele está falando assim: se você conhecesse o que é a salvação, esse é o maior dom. Esse é o maior presente que Deus tem para a gente, que veio através de Jesus, que é a salvação, a vida eterna. Então ele fala: se você conhecesse, ela não conhecesse o dom de Deus, e quem está falando com você, que é o Salvador do mundo, é mais do que um profeta que ela revelou ali, quando ela, no final que a gente leu, ela viu ele como profeta. Não, ele era o Salvador, né? Ele fala: você pediria e receberia. Ou seja, quando você está focado no espiritual, você pede e eu te dou o que? Água viva. João capítulo 7, está pertinho, vou ler aqui para a gente. O que é essa água viva? É o Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 38 e 39, ele fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A mesma coisa que está lá. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo, do Espírito que os que nele crescem haveriam de receber. Então ele estava falando para a mulher: se você conhecesse, eu estou aqui para te trazer uma solução.
Se você conhecesse o dom de Deus, e quem está falando, você pediria e Ele lhe daria água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Então ele vem falar da parte espiritual. Então nós estamos aqui hoje. Então primeiro Jesus falou para ela: olha, eu estou aqui. No começo ele falou para a gente: eu estou aqui. E agora ele vem e fala para a gente: eu tenho uma solução. Ele está falando para a gente aqui hoje: eu tenho respostas para você. Vai passar pelo espiritual, mas eu tenho respostas para você. E aí no versículo 11, aí sim ela nega. Na primeira ela colocou uma resposta. No versículo 11, a gente vai falar do 11 e do 12 agora. Ela vai negar. Quais as razões no versículo 11 que fazem com que ela negue? Ela foca nas dificuldades materiais. E muitas vezes nós estamos buscando a Deus, estamos tendo um relacionamento com Deus, Ele vem com respostas, mas as respostas dele não vai estar em sintonia com o que a gente está vendo. Às vezes o que a gente está vivendo é tão distante do que a gente recebe de Deus, uma promessa, um cuidado, que a gente vai focar no que está vendo, e a gente não vai entender e não vai acreditar o que Ele tem para fazer. E ela fala assim: você quer me dar água viva, você não tem balde, porque ele tinha um poço, e na visão dela, ela olhou as dificuldades materiais. Como é que você vai conseguir? Você não tem um balde. Ela fala: esse poço é profundo, esse é o poço de Jacó, que a gente vai falar depois. Hoje ele tem mais ou menos 30 e poucos metros, talvez naquela época até mais. Então ela foca nas dificuldades materiais. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, sabendo que Cristo está tendo um relacionamento e buscando trazer uma solução, respostas, nós focamos para as nossas dificuldades. Nós focamos porque a gente não tem um curso, nós focamos porque as pessoas no nosso trabalho, às vezes com menos conhecimento, estão tendo desenvolvimento e cargos maiores do que os nossos. A dificuldade às vezes de que em casa você não está conseguindo transmitir para o seu filho o amor que você tem, e algo está acontecendo que você não gostaria, ou a dificuldade às vezes de um marido estar fora de casa, e enfim, várias dificuldades. E quando a gente olha, a gente fala: como é que isso vai mudar? E ela olhou para as dificuldades. Segunda, no versículo 12, por que ela negou? Ela foi falar do poço de Jacó. Mais uma vez, assim como a gente viu ali no começo, o passado dela, ela estava focada no passado. Jesus estava ali para mostrar um presente, e através desse presente um futuro diferente. E ela foi lá atrás, ela falou: esse poço foi Jacó quem fez, Jacó que trouxe, e aquele bebeu, os filhos dele beberam. Então ela, mais uma vez, o passado dela impedia com que ela vivesse o presente. E quantas vezes o nosso passado, os nossos machucados, às vezes alguém que nos feriu ministerialmente na igreja, ou de alguma forma, e aí você vai conseguir entender na sua vida, e a gente fica preso naquele passado e não consegue viver. Então essa mulher, ela voltou ali, foi falar de Jacó, se remeteu ao passado de uma forma religiosa, uma forma como muitas vezes, infelizmente, nós reagimos, de uma forma baseada em tradições, né? Mas Jesus não tem caixinha, Jesus não tem limites, Jesus não se limita ao nosso pensamento, ao que a gente acha que Ele pode ou não pode fazer. Olha, o que for impossível para nós, de fato, para Jesus pode ser resolvido agora, esta manhã. E se não for essa manhã, em oração amanhã, amém, Ele pode resolver o que for. Você pensa o que for de mais difícil, um casamento desfeito, um filho nas drogas, uma esposa que deixa, Ele pode resolver. Ele tem poder para isso. A gente não pode ser leviano daqui e falar: Ele vai fazer, porque nós temos que dar a direção do nosso presente na mão dEle. Ele pode, e se for a vontade dEle, Ele faz. Por isso que nós sempre oramos, colocando para Ele, mas confiando que o que Ele vai fazer é o melhor, porque também é assim que promete a palavra dEle. Então, se a gente pensar hoje, e é interessante que ela fala assim para ele: você é maior do que, vamos pegar aqui no versículo 12, por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Então, quantas vezes nós olhamos para os nossos problemas e achamos eles tão maiores do que Jesus, né? tão superiores, mas não, Jesus, Ele vai ser maior do que tudo. E Ele poderia responder para ela que sim, eu sou maior, mas não, Jesus estava explicando para ela, né? Então, repete comigo: primeiro, relação. Segundo, solução. Depois dessa negativa, Ele vai
explicar para ela, né? Ele buscou um relacionamento, falou que tinha resposta, ela não entendeu, então ela foi explicar, e é isso que ele faz com a gente. Ele vai trazer uma explicação. Vai trazer uma explicação. Explicação. Fala comigo, explicação. E no versículo 13, ele vai falar sobre a água física, né, que nós voltamos a ter sede. E no 14, ele vai falar sobre a nossa vida espiritual. Jesus trazendo essa explicação e vendo que essa mulher, ela tinha as tradições, o passado que prendia ela, que limitava essas feridas visíveis dela, né? Essas feridas aí social, da questão da mulher, religiosa, cultural, em razão dela ser samaritana, dificultavam. Então ele vai falar no versículo 13, ele vai falar assim: a água que está aqui, você vai beber e você vai voltar a ter sede. Ou seja, as soluções físicas que a nossa mente consegue alcançar, elas vão resolver talvez momentaneamente as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas aí ele fala, eu vou ler aqui para você, no versículo 14, ele fala: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui ele vai falar sobre a salvação, sobre o futuro, a coisa mais importante, a vida eterna. Então ele vai falar assim: eu não me importo com o seu passado, o que importa para mim é onde eu quero que você chegue. E o destino final de todo o nosso relacionamento com Jesus, depois da nossa vida aqui na terra, é a vida eterna. Então tudo que nós vivemos aqui tem que sempre apontar, estar baseado para que a gente tenha a vida eterna, porque não adianta nada nós temos uma vida perfeita, maravilhosa, sem nada que fosse possível para reclamar, se nós, ao terminarmos essa vida com 80, 90, 100 anos, de uma forma tão rápida, perdermos a vida eterna. Então ele já vai falar: olha, não importa o seu passado, eu quero resolver o seu futuro. E é interessante, porque quando ele fala isso, né? Então, como a palavra fala de uma maneira evangelística, de uma maneira ilustrativa, eu vou dizer, Jesus está batendo a porta, né? Está querendo entrar, e nesse momento, Jesus pediu um favor, ela negou, mas nesse momento ela abriu para que ele entrasse, né? E ela falou assim: isso eu quero, essa água que você está falando eu quero. Mas o que é muito interessante, e também acontece com nós, o foco dela de receber o que Jesus estava colocando, ainda que ele tivesse falado da parte espiritual, ainda visava a parte física, porque ela vai falar assim: me dê essa água para que eu não tenha mais sede, ou seja, resolva meu problema passado, e que eu não precise vir aqui buscá-la, ou seja, quero vida boa, cansei. Imagina, e outra, essa mulher ela tinha lá, pelo contexto histórico, as pessoas iam muito cedo, porque era menos sol, era mais tranquilo, você ia até o poço, pegar água, voltar. Como ela estava sozinha ali naquele poço, provavelmente era um horário diferente, o que mostra que ela não estava a fim de ficar falando com muitas pessoas, o que mostra que ela queria ter privacidade. Então quando Jesus traz uma promessa de terminar com a sede dela, e ela não ter mais sede, resolveu o passado, e o futuro ela não ter mais trabalho, ela falou: isso eu quero. E é o que todos nós queremos, a gente esquecer nosso passado, os problemas foram embora, e o futuro a gente vai ficar de boa, não vai precisar fazer mais esforço. E isso muitas vezes nos leva a falar: esse é o evangelho que eu quero. E foi isso que ela entendeu, mas essa foi só a porta aberta. E aí cada um na sua particularidade, cada um no seu tempo, cada um com a sua aplicação. Talvez você entrou no evangelho esperando algo, mas aí, mais uma vez, ela abriu a porta, e aí sim, ele vai entrar, e ele vai, já indo para o final dos versículos, mostrar para ela, na verdade, para que o evangelho, qual a medida que ele tem para a gente, o que ele espera da nossa vida, o que ele pretende que a gente esqueça o passado para que ele possa trabalhar no nosso futuro. E aí ele entra ali no coração dela e vai tratar um pouco mais a fundo. Ele vai falar assim: olha, eu já sei das suas feridas visíveis, eu já sei que o passado está te segurando, mas eu quero ir um pouco mais a fundo. Então, se a gente já abriu a porta, se Jesus já entrou, às vezes ele está querendo falar um pouco mais com a gente, e não só simplesmente falar de bens, de saúde, de questões físicas.
Ele está querendo falar com ela assim: deixa eu ir na sua parte moral, deixa eu ir na sua parte emocional, deixa eu tratar aquelas feridas invisíveis que só você sabe e mais ninguém sabe. E todos nós temos sofrimentos, todos nós passamos por luta, e a luta minha só eu aguento, a luta sua só você aguenta. E se eu falar que a luta de alguém é fraca, eu estou sendo leviano. E se alguém achar que a minha luta é fraca, porque Deus dá para cada um o peso que cada um suporta, e a graça suficiente para que a gente carregue e resolva e passe por essa luta. Então assim, nós temos. Então ele vem falar assim: deixa eu cuidar, porque para você ter o futuro que eu quero te dar, o seu passado ele tem que estar ajustado. Enquanto você estiver preso no seu passado, você não vai entender o futuro que eu quero te dar. Então deixa eu trabalhar nessas feridas escondidas, né? E cada um de nós temos. E qual era a ferida escondida dessa mulher? Ele falou assim: chame o seu marido. Chame o seu marido. E nesse momento, a mulher estava já dando atenção, estava conversando. Nesse momento ela fala o seguinte: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Como quem diz, se eu tenho alguma dificuldade moral, emocional, relacional, esse é um problema meu. Não precisa entrar nesse quarto. Você entrou na minha casa, mas aí dentro, essa parte é minha, essa parte sou eu que resolvo. E muitas vezes nós, magoados por experiências passadas, por uma perda de pessoa, por uma perda financeira, por um pecado que muitas vezes só você sabe, por uma ausência de perdão, por um desentendimento, em qualquer área, na área de trabalho, na área ministerial de igreja, às vezes a gente se fecha e impede o que Jesus entre. E muitas pessoas aqui vão pensar: cara, mas eu já ouvi isso. Mas talvez hoje seja o dia de você ouvir isso e o Espírito Santo falar assim: como essa mulher, não muda de assunto não, vamos enfrentar isso, vamos resolver isso, eu estou aqui. Por quê? Jesus, ele vai falar ali, né, da questão que ela já tinha casado 5 vezes, e ali, de repente ela pode ter ficado viúva 5 vezes. Vamos pensar de uma maneira positiva. De repente nada disso, nada de errado tinha nisso. Ficou viúva, casou de novo, não teria problema. Ficou viúva, ou ela tinha se divorciado, então assim, só que ele fala assim: não importa o seu passado, o que fato é o seguinte: o seu presente, o seu marido realmente não é um marido, porque você vive com ele, mas não está casada com ele. Então você tem um pecado a enfrentar. Então Jesus, no caso dela, era esse. Jesus, ele apresenta a ferida, ele mostra a ferida, como ele pode estar mostrando para cada um de nós. Mas Jesus já fala: mas eu sou o remédio, eu sou quem vai cuidar, eu sou quem vai poder resolver, né? Então nós hoje, o que tem nos limitado, o que tem nos prendido ao passado, o que a gente tem impedido com que Jesus, apesar de entrar na nossa vida, entre em alguns lugares, e isso ainda continua nos machucando, nos magoando, essa ferida que às vezes só você sabe, e é invisível para várias outras pessoas. Então Jesus está falando ali, falando: esse é o remédio que eu tenho, e eu sou o remédio. E aí sim, essa mulher fala: agora eu acredito que você é profeta. E a partir daí, a partir desse momento, ela teve uma mudança. E eu vou ler, antes da gente fazer a conclusão, rapidamente 3 versículos, do 39 ao 42, para a gente perceber a mudança que teve na vida dela. O próprio capítulo 4 vai falar a partir do versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Aí já não era mais a palavra da mulher, era a palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então eles entenderam que ele era mais do que um profeta, que ele era o Salvador. E eles não era de ouvir falar, era porque Jesus tinha falado. Então, ainda que essa mensagem, ou a forma como ela foi colocada, você já tenha lido, já tenha estudado, talvez hoje não vai ser por ouvir falar, mas vai ser porque Jesus que está aqui vai entrar e vai fazer uma diferença. Essa mulher, antes de reviver, ela renasceu. Porque todos nós
precisamos de renascer em Jesus. Como fala no capítulo 3, o acontecimento de Jesus com Nicodemos, um pouco antes dessa mulher, ele fala assim: quem nasce da carne, nasce da carne, quem nasce do Espírito, nasce do Espírito. Então todos nós precisamos nascer da carne e nascermos do Espírito, e só o nascimento do Espírito vai nos fazer a renascermos, né? Então uma boa parte de nós aqui já renascemos em Jesus. Alguns outros talvez ainda precisem renascer, né? Nós vamos orar por isso. Mas também eu quero falar, e principalmente com você que já é cristão, já renasceu, já aceitou Jesus, mas às vezes está precisando reviver, desligar e ligar de novo e entender a medida certa de passado, entender que o passado ele não pode servir de para-brisa, o passado ele pode servir de referencial, de orientação, mas que o nosso presente ele é algo que está sendo tratado para que no futuro a gente seja abençoado. E isso é o que a palavra de Deus mostra desde o tempo que Deus tirou o povo do Egito. Um plano de bênção é ainda hoje. Isso não quer dizer ausência de problemas. Isso não quer dizer, como a mulher imaginou, poxa, então não vou ter que mais pegar água, não tenho mais que vir pegar água, não vou descer, não, nós vamos continuar sendo seres humanos, nós vamos continuar tendo família. Família é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sou apaixonado por família, e a gente conversa muito sobre família, mas família na foto é lindo, mas quando você vai na família, quanto mais de perto você vai ver, mais as famílias são iguais, temos lutas, então nós vamos ter mais, ele vai ter sempre um refrigério. Então quando a gente entende que o nosso presente, a parte espiritual, é o que mais importa através do Espírito Santo, para que o nosso futuro entre, e que o nosso passado, Deus trabalha para que ele sirva apenas de aprendizado, e a gente planta, e a gente colhe o que a gente está plantando hoje. E se você talvez não esteja colhendo hoje o que você gostaria, talvez a semente vai mudar hoje para que você passe a colher o que Deus tem para você, que sejam sementes de Deus na nossa vida. Então não importa da onde cada um de nós viemos, ou o que nós estamos, importa é onde nós podemos chegar através de Jesus. E é com base nisso que eu quero fazer uma oração com você, em especial que o poder de Deus, que é o Evangelho, nos ajude, porque nós sabemos que a Bíblia nos ensina, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós temos uma dificuldade grande de muitas vezes praticarmos, de muitas vezes colocarmos isso em prática. Então que acima de tudo, essa oração, por melhor ou pior que ela seja, ela tem o poder do Evangelho de fazer com que a gente mude a partir de hoje, e a gente possa reviver, e aquilo que muitas vezes está nos matando, está nos tirando relacionamento de amizades, relacionamento ministerial, relacionamento em casa, porque no passado, porque eu sofri, porque meu pai me bateu, porque minha esposa me deixou. O seu sofrimento ele é importante, e só você sabe a dor que você passa, mas enquanto a gente não pôr na mão de Deus e olhar para frente, dar a direção na mão dele e ir para frente, não vai mudar. E vida a gente tem só uma, e nunca é tarde para a gente mudar. E a vida é uma única vida. Essa manhã que nós tivemos é uma manhã única. O seu respirar de agora não vai ter igual. O abraço do seu filho e da sua filha, ou do seu pai, amanhã nós não sabemos se nós vamos ter. Então vamos olhar para a vida com a lente de Jesus, para ver o quanto ela é maravilhosa, e o quanto Deus nos ama, ainda que a gente esteja passando por dificuldades, e que a partir de hoje isso seja transformado, e a gente possa reviver tudo aquilo que vem nos afogando, nos sufocando, nos matando. Então eu vou pedir para você fechar os olhos junto comigo, e a gente vai fazer duas orações. A primeira oração é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você não precisa vir na frente, você não precisa levantar a mão, mas você tem que ter entendido a mensagem e tem que ter o desejo de entregar a sua vida para Jesus. Então a primeira oração vai ser essa, porque não tem como nós revivermos se nós não renascermos. E a segunda oração vai ser uma oração para que a gente mude e passe a viver os planos de Deus na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo sabe, Deus, existem pessoas aqui que talvez é a primeira vez que estão numa igreja evangélica, que talvez entenderam a mensagem, ou tem pessoas, Pai, que estejam só esperando essa oração para que hoje entreguem a sua vida para Jesus.
Então, se existe, Pai, e você é essa pessoa, faça essa oração junto comigo. E depois procure eu ou a Tamara para que a gente possa estar junto, explicar, discipular, caminhar. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. O Senhor é meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida, para que eu tenha vida eterna. Eu entendo, Pai, que eu posso ter errado muito, mas eu coloco nas tuas mãos o meu passado. Me arrependo e peço uma vida nova, peço força do Espírito Santo para ter essa vida nova. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Agora você, que já tem o Espírito Santo e já vive, mas tem algo de quase te fazer sucumbir, vamos reviver, vamos esquecer as coisas do passado hoje, vamos ter uma vida na medida certa, com o presente em Jesus e o futuro no que Ele vai trazer. Senhor, Deus, todos nós temos sofrimentos. Alguns de nós aprendemos a lidar com eles, sabendo que o sofrimento não importa, mas a reação que eu tenho ao sofrimento. Então, Deus, se tiverem pessoas aqui, Pai, e agora nesse momento, som de corações, que estão sendo sufocados pelo passado, que estão precisando, Senhor, virar uma página, que estão precisando, Deus, reviver alguma área da vida, seja ela profissional, espiritual, ministerial, financeira, relacional, no casamento, nos filhos. Deus, traz vida hoje, Pai, em nome de Jesus, Senhor, traga a vida, reviva, Pai, em nome de Jesus, essas áreas, Pai, que em nome de Jesus o Senhor entre, trabalhe, nós damos liberdade, mas mais do que o Senhor bater a porta, mais do que o Senhor entrar, nós damos liberdade. Senhor, vá aonde precisa ir e mude o que precisa mudar, para que a gente tenha uma vida plena, porque essa é a nossa vida, e em breve nós estaremos no céu, tendo a vida eterna, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Aplauda a Jesus, por favor. Amém.